Abençoe a igreja. Amém? Glória a Jesus. Como diz o outro, amém ou não amém, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz por essa oportunidade. Feliz por rever os irmãos. Muito bom. Carlos, é bom ver você. Quem tem um carro velho, irmãos, nessa região aqui, conhece o Zé Carlos. Eu tenho 20 e poucos anos que eu conheço ele. O carro estragou, meu cunhado ligou. Leva no Zé Carlos que ele conserta. Aqui. O Ernesto fez menção do Brandão, vou fazer menção, fazer propaganda sua também. Ele conserta também. Rodrigo, né? Rodrigo bem pequeno, bem novo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou começar da conclusão, porque se não der tempo de eu concluir, eu já fiz. Eu, desde o início, tenho observado algo aqui. Nós vamos falar o texto que nós vamos usar. Os textos que nós vamos usar, ele está dentro e vai falar sobre os assuntos da reconstrução do templo, né? O segundo templo, quando ele foi reconstruído ali em Jerusalém. Mas eu estava aqui lembrando, irmãos, quando o primeiro templo foi construído, quando Salomão reconstruiu o primeiro templo, construiu o primeiro templo. Por que ele construiu? Porque a arca do Senhor, a presença do Senhor, ela era transitória de um lugar para o outro. E precisava que a presença do Senhor, ela se estabelecesse em uma casa, em um local para a adoração ao Senhor. E foi tão lindo tudo que eles prepararam para que aquele lugar pudesse servir de adoração ao Senhor. Foi tudo preparado. Hoje nós vamos falar sobre isso daqui, sobre esse assunto. Tudo dado pelo Senhor foi feito através de Salomão. E diz que para a inauguração daquele local, o velho Asaf, né, o músico, né, ali para preparar aquele local para adoração, o louvor tomou conta daquele, o louvor começou a ser louvado. Diz que a presença de Deus tomou aquele lugar de uma forma tão tremenda que quem era para ministrar não conseguiu ministrar, porque a presença do Senhor tomou aquele lugar. E eu quero, irmão, remeter isso ao que está acontecendo aqui nessa manhã, porque houve todo um preparo para que esse momento aqui acontecesse. O pastor Ernesto está aí trabalhando já umas 2 semanas aqui na reforma do ambiente. Tudo está sendo preparado, tudo para que, irmãos, a igreja se sinta bem, e tudo para que a presença do Senhor tenha liberdade nesse lugar. E eu tenho certeza, irmãos, que as orações que foram feitas aqui no início foram orações embargadas. Orações embargadas, mas não foram orações embargadas por sentimentos humanos. Foram orações embargadas pela presença do Espírito Santo que está neste lugar. Então, quando Deus ele toma o local, irmão, não tem quem consiga ficar de pé. Então, nós não conseguimos falar, nós somos impedidos de falar, porque a presença do Senhor, ela toma a nossa vida. Aleluia. E não foi diferente o que Deus está fazendo aqui neste local hoje. Eu, alguns anos atrás, depois de 20 e poucos anos de casado, minha esposa está aqui, nós temos 32 anos de casados, e nós estamos ainda na história do ventilador antigo, nós estamos consertando o ventilador antigo, né? Não tenho nada contra a quem se divorciou, quem casou novamente, tudo tem o seu equilíbrio, a palavra traz isso para nós, mas nós precisamos lutar, reconstruir, nós precisamos consertar, nós ainda precisamos fazer isso mediante a palavra do Senhor. Mas quando Neemias reconstruiu o templo, e Esdras foi chamado para poder ler a palavra do Senhor, e diz que quando Esdras se colocou sobre um local mais alto do que o povo estava, ele começou a ler a palavra. Houve um quebrantamento, um arrependimento, uma comoção no meio do povo. O Espírito Santo, ele agiu diante da palavra. E eu tenho certeza que não é diferente aqui nessa manhã. Nessa manhã, o que está acontecendo nesse ambiente são quebrantamentos, são entendimentos, são arrependimentos, para que nós possamos continuar consertando o ventilador e nós continuarmos na caminhada da nossa vida até nós chegarmos em glória. Tenho aqui meu esposo, como eu já disse, esse ano nós vamos fazer 32 anos de casados. Ninguém, irmãos, acreditava no nosso casamento. Eu vim de um lar totalmente destruído.
Desde os meus pais a todos os meus irmãos, todos eles eram divorciados. Não viveram bem com a família. O lar da minha esposa, da mesma forma. Desde os pais até os irmãos. Todos os lares destruídos. A minha sogra não acreditava no nosso casamento. Ela falou isso conosco. E nós lutamos desde quando nós namorávamos. Desde o início, que a gente namora até hoje. Desde o início do nosso relacionamento. Nós sempre lutamos contra isso no nosso casamento. E o Senhor tem nos guardado nesses 32 anos. Como a oração que a irmã fez aqui. Não é fácil, irmãos. É um processo de luta, um processo de enfrentamento, um processo de batalha, um processo de conserto todos esses anos. Porque só Deus, presta atenção nisso. Você fala de outro pastor, mas eu repito aqui porque edifica a nossa vida. Só Deus pode pegar duas pessoas diferentes e colocar dentro, juntos, em uma casa, em um. Só Deus pode fazer isso. Eu vou dizer para vocês, eu não conheço a vida de vocês, mas eu e minha esposa, nós éramos totalmente opostos um do outro. Eu criado no interior, uma igreja totalmente, muitos costumes, aí interior totalmente diferente, os costumes, a minha esposa já criada no Rio de Janeiro, com a igreja totalmente diferente. Irmãos, vamos dizer, nós éramos totalmente os opostos um do outro, mas nós fomos atraídos. Quem nos atraiu? O Senhor. O amor. Eu posso dizer que só o amor vindo de Deus, Ele pode nos atrair. E nós estamos. Irmãos, eu acho a minha esposa, não só desde quando nós namoramos, né? Porque quem nos atraiu foi o Senhor. Mas a minha esposa hoje, ela é muito mais bonita do que era quando eu comecei a namorar. E eu também, irmãos. Se vocês viram uma foto do meu álbum de casamento, vocês vão entender do que eu estou falando. Irmãos, eu era muito feio. Não vou dizer que eu sou lindo, mas eu era horrível. Eu tenho vergonha de ver meu álbum de casamento. Eu era tão feio que o fotógrafo me levou só para poder carregar ela. Porque não tem quase foto minha no meu álbum de casamento. Narigudo, orelhudo, olho fundo e cabelo arrepiado. Eu tinha emagrecido, irmãos, na véspera do meu casamento, quase 20 quilos. Irmão, você imagina uma criatura horrível dentro de um terno, que o fundo era maior do que eu. Eu tenho alegria que um dia eu vou ser mais transformado do que eu fui, né? Eu vou chegar em glória. Aí eu vou melhorar por completo. Mas o Senhor tem nos abençoado pela misericórdia dele e tem totalmente nos transformado no decorrer de todos esses anos. Quero deixar aqui a igreja, né, o pastor Ernesto. Primeiro, isso surgiu no coração de Deus, todo esse projeto. E nós estávamos aqui reunidos aqui. É realmente encontro. Nós nos vemos, nós nos conhecemos as famílias, né? E Deus trouxe esse desejo ao coração do pastor Ernesto e trouxe até nós. E nós estamos aqui. A obra está sendo concluída para a glória do Senhor. E eu acredito que esse vai ser vai ser o primeiro de muitos outros que vai ser realizado neste lugar para a glória do Senhor. Amém? Vamos falar um pouquinho dentro da palavra do Senhor. Aquilo que nós vamos falar hoje está registrado, narrado dentro dos livros de Êxodo, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São homens, né? Neemias não é profeta, mas foi um homem que atuou nessa época, né? E trouxe aqui um grande exemplo para a nossa vida. Mas os outros profetas do Senhor são profetas que profetizaram pós-exílio babilônico, né? Depois, alguns 70 anos, depois que o povo já tinha retornado, estava retornando, alguns 100 anos depois, né, de um grande processo, que eles já estavam ali, já estabelecidos. Mas nós vamos falar um pouco aqui dentro desse texto. Eu quero usar essa palavra. Pode colocar o outro slide, por favor. Vou tentar ser o mais técnico possível, né, para nós seguirmos aqui, nós não perdermos o tempo. E nós vamos falar dentro desses dois temas: restaurando o templo e restaurando o muro. Nós somos conhecedores da palavra do Senhor, nós sabemos bem, conhecemos bem essa história. Quando nós falarmos de templo, nós vamos falar do nosso relacionamento com Deus.
reconstrução do templo, o nosso relacionamento com Deus. Quando nós falarmos da restauração do muro, nós vamos falar do nosso relacionamento com a nossa família. Amém? Amém. Dá para guardar esse pedacinho? Se você guardar esse pedacinho aí, você já vai conseguir chegar até o final e entender tudo que nós vamos falar. Então, irmãos, vamos seguir, né, a palavra do Senhor no texto, no slide anterior, fala do Salmo 127, versículo de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse salmo ele se remete lá atrás, quando nós falamos aqui da reconstrução, né, do templo, traz para nós esse entendimento. O que nós vamos falar aqui, irmãos, dentro desse salmo para a nossa vida? Aqui está edificar e guardar. Irmãos, todo homem, todos nós entendemos por isso aí: crescer, edificar, construir, e que nós tenhamos segurança naquilo que nós estamos fazendo. Então todos nós corremos o nosso dia a dia, trabalhamos, pensamos, agimos em relação à nossa família, em nós conquistarmos, nós construirmos, reconstruirmos, nós fazermos esse trabalho, mas que nós tenhamos também segurança dentro da nossa casa. E o Senhor aqui está falando: olha, vocês podem fazer isso tudo, mas se eu não fizer, se não for eu que estiver estabelecido primeiro, se eu não guardar, se eu não edificar, todo o trabalho que vocês estão fazendo vai ser um trabalho de enfado, cansaço, e vocês não vão conquistar aquilo, porque vai ser em vão o que nós fizermos, se nós não tivermos a presença do Senhor naquilo que nós vamos fazer. Amém? Amém. Glória a Jesus. Pode colocar outro, fazendo um favor. Seguinte. E aqui, irmãos, nós olhamos dentro da narrativa da história, entre templo, muro. O templo, primeiro, ele foi construído por causa da presença do Senhor. Não a presença do Senhor foi estabelecida por causa do templo. Então, o mais importante não é o templo, o mais importante é a presença do Senhor, porque a presença do Senhor, ela habita no templo que foi construído e ela veio primeiro. Então, quando nós falamos de templo, nós falamos do nosso relacionamento com Deus. E aqui, irmãos, a pergunta é para a nossa vida. Quando o rei Ciro, tocado pelo Senhor, assumiu o poderio ali da Babilônia, onde estavam cativos os judeus durante 70 anos. O profeta Jeremias profetizou sobre isso, o período do cativeiro, outros profetas também, mas nós olhamos aqui a palavra do Senhor para a nossa vida. E houve ali uma libertação desse povo. E esse povo não foi liberado de uma forma, todo mundo está liberado, pode ir embora. Esse povo foi liberado em grupos, para retornar a Jerusalém. Zorobabel foi o primeiro a ser liberado com um grupo. Logo depois dele veio Esdras com outro grupo de pessoas. E eles vieram com a função de reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém. Aí a pergunta para nós é: por que o templo antes dos muros? Neemias veio muito depois de ter encerrado o cativeiro. Esdras e Zorobabel ter iniciado a reconstrução do templo. Por quê? Aí nós entendemos, gente, mas é muito mais importante eu cercar um terreno antes de eu construir algo do terreno. É assim, irmãos, ou não? Eu penso dessa forma. Eu, antes de construir algo, eu preciso colocar muros, porque senão vão saquear. Não é dessa forma que nós pensamos? Mas quando olhamos para a palavra, que vem totalmente oposto daquilo que nós pensamos, o querer de Deus, a vontade de Deus é que prevalece. Muitos desejam no coração do homem, mas o desígnio vem do Senhor. E aqui a palavra do Senhor era reconstruir o templo, reconstruir o nosso relacionamento com Deus.
Quando eu falo de muros, eu falo de relacionamento com a minha família. Positivo, não é isso? Quando eu falo de templo, eu falo do meu relacionamento com Deus. Então não adianta, diante da palavra, não adianta eu querer reconstruir o templo, reconstruir os muros, sem reconstruir o templo. Eu não vou reconstruir nada na minha família, não vou construir nada na minha família e nem reconstruir o meu relacionamento se primeiro eu não construir ou reconstruir o meu relacionamento com Deus. Porque o importante é a presença. Aleluia. Aleluia. A minha família, ela foi constituída, mas primeiro houve um relacionamento com Deus. Aleluia. Eu conhecia a Ana, eu já tinha anos que eu servia o Senhor. Eu não fui para a igreja por causa da Ana, mas não, nós nos conhecemos por causa do Senhor. E nós estamos até hoje por causa do Senhor. Então o que prevalece na minha vida é a presença do Senhor no meu relacionamento. Amém? Amém? Então, irmãos, nós vamos falar um pouquinho aqui dentro desse texto, usando alguns livros que foram que nós citamos aqui. Eu sintetizei bastante aqui, porque o João ficou, pastor, você vai ter só 90 minutos, né? Vai ter só 90 minutos. Eu falei, João, não quero 1h30, eu quero só 90 minutos. Aí o João falou, você tem 40. Hoje eu cheguei aqui e falaram que eu já tinha 50. Aí depois falaram comigo que eu já tinha 1 hora. Aí o Ernesto já me pegou 20 minutos. Aí eu já não entendi mais nada. Falei assim, já vou pegar o horário dele no final. Então, irmãos, nós vamos falar um pouquinho aqui dentro do texto da palavra do Senhor. E nós temos algum exemplo em relacionamentos com o Senhor, que nós falamos aqui dos profetas. Nós falamos aqui exemplos para a nossa vida. Não sei se está no próximo. Isso está aqui. Está aqui alguns exemplos para as nossas vidas sobre reconstruir algo antes de nós pensarmos em reconstruir o nosso lar. E dentro da palavra do Senhor, até pedi o Eliel para me ajudar. Aqui tem alguns textos da palavra do Senhor. Nós temos exemplos de Noé, Abraão e Jacó. E muitos outros nós temos esse exemplo. Eu quero pedir ao pastor Eliel que leia para mim, né, se alguns outros irmãos também quiserem acompanhar, ler também, não tem problema. Isso é só para nós basearmos aquilo que nós estamos falando aqui. Alguns anos atrás, nós fizemos o Casados para Sempre. Nós tínhamos 20 e poucos anos de casado, nós fizemos o Casados para Sempre. Aí eu falei assim, vou arrebentar lá. 20 e poucos anos de casado, pastor, eu não tenho mais nada para aprender, né? Já sei tudo, pai de 3 filhos, irmãos. Eu nunca apanhei tanto na minha vida como eu apanhei no Casados para Sempre. Para quem acha que sabe tudo, que já é experiente, é vovô, é papai, tem 20 e poucos anos de casado, irmãos, eu nunca apanhei tanto na minha vida. Acho que a vergonha foi maior para mim do que para os outros que estavam lá, pela experiência que nós tínhamos de vida e não ter aprendido e ouvido falar de tudo aquilo que foi falado para nós naqueles dias. E o que nós estamos para trazer para os irmãos antes da leitura, isso daqui, irmãos, que às vezes tem experiência da minha vida que não vai servir para a vida dos irmãos, que são experiências particulares. Mas a preocupação nossa aqui hoje é para que nós deixamos ferramentas para a vida de cada um dos irmãos, para que quando acontecer algo no seu relacionamento, no seu casamento, para aqueles que estão construindo, para aqueles que estão reconstruindo, são ferramentas certas para serem usadas naqueles momentos adequados. Se você está numa obra, irmãos, às vezes você pode até bater um prego com um alicate. 2 coisas vão acontecer. Você vai estragar o alicate e você não vai conseguir pregar o prego direitinho. Mas se você tiver um martelo para você usar nesse momento correto, você vai conseguir alcançar aquilo que você precisa. O objetivo que você precisa. Então, o que nós estamos fazendo hoje? O que nós estamos fazendo hoje é deixando ferramentas, e as ferramentas estão aqui dentro, da palavra do Senhor, para que seja usado no momento correto que nós precisamos, a ferramenta certa para que nós possamos resolver a situação do nosso relacionamento. E aqui nós falamos de famílias, nós não falamos somente de casais. Isso fala, irmão, de relacionamento entre o casal e em relação do casal com os filhos, dos filhos com o casal, apesar de ter filhos aqui, são crianças, né? Às vezes não vai trazer tanto entendimento, mas futuramente podemos falar diretamente para os filhos. E o objetivo é esse, irmãos, ferramentas, para que nós possamos usar no momento certo. Às vezes tem momento que é o momento de calar.
Porque se você falar, vai suscitar ira. Às vezes é melhor ouvir. Tem momento que é momento de você falar, porque você vai precisar assumir o seu papel. Porque quando nós falamos de submissão, nós falamos de duas pessoas na mesma missão. Não é a mulher estar debaixo dos pés do marido, ou subordinada ao marido. Quando a palavra fala submissão, pode pegar aí. São dois na mesma missão, em posições diferentes. O homem fazendo a força, e a mulher observando. Porque a mulher, Deus deu a ela mais essa condição de ver, de observar, de se conectar. Tanto que quando a mulher chega em casa, ela vai virar para você: você viu a cor do sapato que a fulana foi? Você viu a cor da roupa que a ciclana foi? Você não viu nada, irmão. Você nem viu o cabelo que a sua mulher escovou. Você não viu nada. A mulher, ela chega, ela já passou o olho, ela já sabe todo mundo que está de roupa nova, calçado é novo, maquiagem, até a cor do batom, se o batom é novo. O homem não, irmão. Você copiar, ele não olha nem a mulher. Não sabe nem que ela fez penteado no cabelo. Mas se precisar de fazer força, o homem vai fazer força. Aí a mulher fala o seguinte: ó, vai lá e faz assim, assim, assim. Vai, faz. Porque depende da força. Mas a mulher foi dada. Então nós estamos todos na mesma função. A mulher lá na frente no barco, olhando, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para lá, vem para cá, olha a onda aí. E o marido está agarrado ali no leme ali, ó, e conduzindo aquele navio. Mas todos estão dentro do mesmo navio. Todos nós temos o mesmo propósito dentro do casamento. Todos nós temos a mesma missão dentro do casamento. É por isso que nós estamos falando aqui. Então, irmãos, a base de tudo está aqui. Vamos lá, Léo, podemos ler? 8, 20, né? Isso. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. Amém. 12, 7, 8. Só para ter base no que nós estamos falando. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe apareceu. 13, 8. Você conhece? 13, 18, desculpa. 13, 18. Abraão mandando as suas tendas, foi habitar nas carvalhais de Mamré, que estão juntos a Hebron. Levantou ali um altar ao Senhor. Vamos encerrar com 28, 18? Jacó amava Raquel. Disse: 7 anos serei com Raquel, sua filha menor. 28, 18. Esse texto ficou um pouquinho. Mas o que fala aqui de Jacó? Que ele, antes dele chegar até o propósito que ele estava, o texto está lá atrás. Ele separou uma pedra, a pedra que ele havia deitado sobre ela, e colocou ali como altar ao Senhor. O texto no local está certo, mas o versículo está errado, os irmãos me perdoem. É bom nós conferirmos. Qual a singularidade? Foi? Pode ler? Pode ler, corrija então. Tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro e ergueu em coluna, pôs no topo e entornou azeite. É qual versículo? Ah, tá. Então, irmãos, não está perdoado, tá? Eu vou te perdoar. Leu um versículo só e ainda leu errado. Misericórdia. Estou falando que... Irmãos... É para exercer o perdão. né? Amém, irmão. Está perdoado, meu irmão. Não faz nem sentido. É que a esposa dele não está aí. Tá, não, ela está afligida, está igual. Já estou terminando, Valéria, já estou terminando. Irmãos, qual a singularidade, qual a semelhança dentro desse texto com personagens diferentes? Todos eles, Noé acabou de descer do barco. Noé passou um tempão com um monte de bicho, com a mulher dele, tendo que ouvir ela o tempo todo, com os filhos, com Nora. Noé já não estava, imagina que eu estaria desesperado querendo sair dali de dentro. Ter uma casa, ter um lugar para me esticar as pernas, para poder sair, caminhar. A primeira coisa que ele fez, está ali, nada mais, tudo simples assim. A primeira coisa que ele fez foi edificar um altar ao Senhor. Olha a importância do nosso relacionamento com Deus. Nós colocarmos o nosso relacionamento com o Senhor antes de qualquer coisa na nossa vida. O Valério falou algo interessante que ainda não havia observado dentro do texto.
Noé só tinha ali, irmãos, simples assim, reconstruir o mundo. Só isso, estava tudo atrapalhado ali. A primeira coisa que ele fez foi edificar o altar ao Senhor. O relacionamento com Deus. Aí nós olhamos aqui Noé, nós olhamos Abraão, nós olhamos aqui Jacó, e nós vamos olhando os outros patriarcas aqui. Foram homens que antes deles armarem tendas, antes deles edificaram a casa para eles, a primeira coisa que eles fizeram foram edificar o altar ao Senhor. Então, para a nossa vida, irmãos, a palavra está aqui dentro. Nós vamos falar um pouquinho mais, mas o resumo de tudo que nós vamos falar aqui, para nós não ferirmos muito tempo à frente, é que antes de qualquer mudança na tua casa, antes de qualquer ideia que você tenha de empreendimento, antes de qualquer mudança, de qualquer conversa, de qualquer situação dentro da nossa casa, nós precisamos de reconstruir a nossa vida com o Senhor. Amém. Nós precisamos colocar o Senhor à frente de tudo na nossa vida, para que depois, o depois aconteça baseado nas bênçãos do Senhor na nossa vida. O nosso relacionamento com os filhos, o nosso relacionamento com nora, com o genro, o nosso relacionamento com netos, todos esses relacionamentos que são mudanças que vai acontecendo dentro do casamento, porque vai tendo agregações, né? Igual aqui no início foi falado, acho que o Ernesto falando, né? Na palavra dele, o irmão ali tocando a flauta, tocando o pistão na cabeça do futuro sogro. Irmãos, eu já fiz isso, é difícil até dentro de casa, mas, irmãos, antes de qualquer coisa, edifica o altar ao Senhor. Coloca Deus na frente de tudo. Porque se Deus estiver em tudo, dá até para ouvir o futuro genro, tocando trompete na cabeça, né? Dá para colocar ele lá dentro. Então, irmãos, a base para a nossa vida é essa daqui. Vamos dar um pulinho aqui. Deus vai abençoar, Deus vai ter misericórdia. Nós vamos falar um pouquinho dentro dos livros que nós comentamos. No livro de Ageu, o povo estava construindo suas casas e tinham se esquecido de construir a casa de Deus e seu serviço sacerdotal. Achar aí, Daniel pode ler, não deixa o Valério ler. Ageu 2, parte B. Pode ler todo o versículo, não tem problema. Fala capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos a este povo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor teve de ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Sim, 4. Acaso o tempo de habitardes em vossas casas, enquanto está permanentemente, enquanto a casa de Deus está permanentemente em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não cega, para fartar-vos. Bebeis, mas nada para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo no saco furado. Um saquetel furado. Presta atenção aqui, irmãos, rapidinho. Ageu é um profeta, como nós falamos aqui, que falou pós o cativeiro. O que acontecia aqui? O povo já tinha vindo lá da Babilônia. Acompanhe comigo, consegue visualizar? O povo veio, Zorobabel, Esdras, habitaram, começaram a construir o templo, fazer a obra do templo. O que aconteceu aqui, irmãos? Eles esqueceram. Eles pararam com a obra. Eles pararam. Algo impediu eles da reconstrução daquele templo. O que eles fizeram? Foram construir as suas casas. Saíram do meio daquele monturo que estava em Jerusalém, daquele monte de pedras que estavam ali, saíram para os arredores e foram edificar suas casas, as suas lavouras, criar os seus gados.
E isso passou 15 anos. 15 anos, vem a primeira pergunta no versículo 2. Ainda não é tempo de nós edificarmos a casa do Senhor. Não é esse o momento de nós edificarmos a casa do Senhor. Aí a palavra do Senhor veio através do profeta. E ele falou assim, olha, mais ou menos assim. Sabe de uma coisa? Já passou muito tempo. Não é que chegou o tempo, já passou, foi 15 anos. O período que vocês já teriam que ter edificado a minha casa. O que estava acontecendo com eles aqui, irmãos? Olha que coisa interessante. Havia entre eles, tudo estava dando errado. A vida familiar errada, a vida financeira estava errada. Tudo que eles estavam adquirindo estava sendo colocado dentro de um saco furado, porque colocava em cima, saía embaixo. Mas por que colocava em cima e saía embaixo? Porque eles deixaram de edificar as coisas do Senhor para poder edificar coisas para si. Primeiro edificamos as coisas do Senhor, lembrando que edificar o templo não é edificar essas paredes. Edificar o templo é edificar a nossa vida com o Senhor. Amém? Não estou falando aqui para você deixar de cuidar da sua família para vir pintar parede de igreja, ficar dentro de igreja. Estou falando da nossa comunhão com o Senhor. Amém? Entenda-se bem, para que nós possamos sair daqui bem entendidos dentro da palavra do Senhor, para que ela faça essa transformação na nossa vida. Esse povo aqui, eles vieram com um propósito. Todos nós às vezes começamos bem. O início é sempre muito legal. Está tudo bem fresquinho. Saímos todos nós com boas ideias. Mas de repente eu perco os princípios. Por que Deus tirou o povo lá da Babilônia? Para trazer novamente para Jerusalém, para com o propósito. Qual era o propósito? O propósito era edificar, reconstruir o templo do Senhor. Essa era a função daquele grupo que veio com Zorobabel e com aquele grupo que veio com Esdras, reconstruir o templo do Senhor. Então eles tinham um propósito, eles estavam debaixo da direção do Senhor, da ordem do Senhor. Só que passou os anos, eles deixaram de lado. Foram viver as suas próprias vidas, mas eles não conseguiam observar que tudo que eles plantavam, que tudo que eles colhiam, irmãos, eles colhiam muito. Aqui não está falando que Deus impediu o plantio, que Deus impediu a cega. Aqui não está falando. Eles trabalhavam cansadamente, plantavam e colhiam, mas o que eles colhiam não serviam para eles para nada. Deus não impediu o plantio, Deus não impediu a colheita, Deus não impediu nada na vida deles, mas tudo que eles faziam não prosperavam sem nada, porque eles haviam trocado a presença, a presença do Senhor pelas coisas da vida. E nós somos dessa forma. Às vezes nós trabalhamos tanto, gagueamos tanto, batalhamos tanto, pedimos tanta bênção do Senhor. Tanto, irmãos, que às vezes o emprego que nós ganhamos do Senhor, ele é tão bom que ele nos impede de estar na casa do Senhor. O emprego é tão bom que ele nos impede de orar pela madrugada. O emprego é tão bom que ele nos impede de ter um relacionamento com a nossa esposa, de um relacionamento com os nossos filhos. Aí eu pergunto, irmãos, aquilo que é bênção para a nossa vida, aquilo que foi o Senhor que deu para nós, nós não vamos conseguir tirar proveito daquilo. Por quê, irmãos? Porque nós esquecemos do primeiro, o propósito de Deus que foi estabelecido sobre a nossa vida. Vai entrar aqui e vai sair aqui, porque nós já não temos mais, nós estamos andando mais no propósito do Senhor. E Ageu vem falando isso para a nossa vida, trazendo isso, né? Que nós estamos revertendo essa palavra para nós. Primeiro as coisas espirituais. Primeiro o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa vida com Deus. Ali, irmãos, é a base, é o propósito, aquilo que Deus estabeleceu para nós. Ali vem. Então, se nós estamos edificando, se nós estamos reconstruindo, a base sempre é
o Senhor. E o propósito é abrigar a presença do Senhor. Você já viu, irmãos? Tem situações, tem lares. Às vezes a gente anda bastante em alguns lares. Tem lar, irmãos, que você entra, que é totalmente oprimido. Lar, irmãos, porque quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente. Não é assim que está na palavra do Senhor? Tem lares que você entra, irmãos, são lares totalmente oprimidos. Você entra no lar, você sente a opressão no ambiente. Eu estou falando de lar, eu posso falar de pessoa. Eu posso falar de pessoa. Eu já conheci pessoas que ela consegue entrar num ambiente bom, agradável, social, alegre. E quando aquela pessoa entra no ambiente, o ambiente ele se transforma num ambiente pesado, num ambiente ruim, um ambiente antissocial. E tem pessoas, irmãos, que eles estão sempre ligados com o Senhor, são tão bênçãos, que elas transformam o ambiente também, que às vezes está moribundo, um ambiente triste, ele transforma aquilo em um ambiente de alegria. Por causa de quê, irmãos? Por causa da presença do Senhor. Como é fundamental a presença do Senhor habitando na nossa vida e tendo prioridades na nossa vida. Porque nós temos o poder de mudar o ambiente. Você não está percebendo esse ambiente que nós estamos aqui, irmãos? Podemos estar cansados, trabalhamos a semana toda, e não foi fácil, acordando de madrugada, acordando cedo, caminhando. Tem pessoas que às vezes não conseguem dormir de tanta preocupação, às vezes trabalham à noite. Irmãos, podemos estar até aqui cansados, mas uma coisa que é notória nesse ambiente aqui é a presença do Senhor. O dono da casa está na casa. Aleluia! Porque houve um preparo, aqui houve oração, aqui houve pintura de parede. Você acha que Deus não se agrada de nós estarmos cuidando desse ambiente? Você acha que Deus não se agrada de nós estarmos... A irmã Sandra fez uma pintura ali dentro na parede da salinha, ficou a coisa mais linda. Quem não viu vai lá ver depois. Tudo branco, sem vida. Branco não, estava encardido, né? Sem vida. Entra ali para você ver que coisa linda, o texto da palavra ali, a parede. Irmãos, eu te pergunto se Deus, irmão, se eu olho aquilo dali e aquilo dali me alegra, irmãos, imagine Deus quando olha para isso, irmãos. É o preparo, é o selo, isso é para a nossa família. Não perdi o papel ainda, mas já perdi o microfone. Não estou falando já. É eu mesmo. Então, irmãos, o que eu quero deixar para os irmãos? A presença do Senhor. A presença do Senhor. Não abre mão da presença do Senhor. Não abre mão. Faça igual Davi, eu abro mão da minha coroa, eu abro mão do meu manto, eu abro mão do meu reino, eu abro mão de tudo, Senhor, mas não tire de mim o teu Espírito. A alegria da tua salvação. Aleluia. É isso que eu quero dentro do meu lar. Tem pessoas que entram no meu trabalho e falam assim, Carlos, me dá um sono quando eu entro aqui. Eu sinto a paz quando eu entro aqui. Oh, aleluia! Ali não é só meu ambiente de trabalho, irmãos. Ali é a extensão da minha casa. A presença do Senhor está ali, porque eu estou ali e eu levo a presença do Senhor. Eu sou o templo do Espírito Santo, irmãos, lindo desse jeito. Saí ontem para comprar uma blusa, irmão, que eu estava sem roupa para vir aqui. Para comprar uma blusa. A mulher fez eu comprar blusa, calça, e só não convenci do resto, porque eu não tinha dinheiro no cartão. Então, irmãos, o que acontece? O importante na nossa vida é a presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu não posso esquecer do propósito. Deus me tirou de lá da Babilônia, para um propósito. Deus me fez conhecer a Ana, o roceiro, lá no meio do mato. Como dizem meus cunhados, Carlos é muito cismado.
Irmãos, nos uniu para um propósito. Aleluia. Nós temos um Aleluia. propósito. E o que não pode faltar, irmãos, na nossa vida, é nós sempre seguirmos o propósito que Deus tem. É para reconstruir, para construir aonde a presença do Senhor está. Irmãos, que coisa gostosa, irmãos. O Espírito Santo sentiu prazer. O Espírito Santo sentiu prazer de habitar dentro de nós. Se o Espírito Santo fica triste, fica não. Fica, não fica? Ele fica alegre também. Imagina o Espírito Santo todo feliz dentro de mim. Eu gordinho desse jeito, né? Que a minha alma se deleite na gordura, é uma alma feliz dentro de mim. Espírito Santo, esse corpo fofinho, todo alegre, tanto feliz, cheio de gordura envolvendo ele. Aleluia! A alegria do Espírito Santo que está dentro de nós. Não é o Espírito de Deus triste, se entristecendo, mas o Espírito de Deus alegre, porque Ele tem alegria de habitar dentro de nós, porque a prioridade é dele, o tempo é dele, a casa é dele, tudo é dele. Aleluia! Glória a Jesus! Vamos lá. Aleluia! Isso aqui. Coloca o outro, fazendo um favor. Isso, Zacarias, é outro. Estou quase terminando, João. Já faltam só uns 20 livros aqui. Livro de Zacarias, irmãos. Eu avaliei ali pra gente. Isso aqui são só Ana, eficiência. Olha lá, o melhor tem que ser. Superou você e deu show no Valera. Podemos ler? Vamos lá? Vamos ler junto? No 3? 3. Respondeu e dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glórias a Deus! Zacarias também fala dos humildes começos. Valorizarmos os humildes começos. O povo olhava e lembrava do templo de Jerusalém, tão suntuoso, cheio de glória, uma coisa tremenda, irmão. Se não via uma madeira, tudo era revestido com ouro, tudo era coberto, tudo lindo, maravilhoso. E olhava esse templo reconstruído, simples, não tinha ostentação, mas tinha os elementos principais para a adoração ao Senhor. E quando nós olhamos para o texto, diz a palavra do Senhor que havia um prumo sobre a mão de Zorobabel. Tinha um instrumento. E prumo você só se usa em quem está em pé. Se estiver deitado, você vai usar um esquadro, você vai usar um nível. Mas no que está em pé se usa um prumo. E o prumo fala assim de posicionamento, né? Então hoje você coloca lá o prumo, você vai ver se ele está certinho. Na minha época lá atrás, na época do meu pai, que fazia casa de madeira de pau a pique, né, com barro, você tinha que ir para longe e ficar olhando para ver se estava certinho, se estava no lugar, por causa do posicionamento. E o que o Senhor fala conosco? Olha, se você está de pé, cuida para não cair. Então a gente tem que estar sempre vigilante. Mas havia na mão de Zorobabel um prumo, porque ele está aperfeiçoando. O Senhor, ele está aperfeiçoando. Isso são simples coisas na nossa vida, que o Senhor está colocando no lugar diante de nós, para que nós possamos ver, irmãos, porque quando eu olho, está difícil, está errado. E às vezes, irmãos, como eu uso aqui a teoria, às vezes a nossa esposa chega para nós e fala: filho, aquela palavra que você falou, não estava meio torta. Amor, aquela situação que você falou com os nossos filhos, ou que você fez, aquela situação, ela não está boa. Havia um prumo na mão de Zorobabel, para poder edificar, reedificar, fazer, consertar, para poder colocar certinho. Podia não haver uma grande beleza naquele local, mas havia instrumento da parte de Deus, havia posicionamento da parte de Deus, havia, irmãos, entender que tudo começa às vezes muito simples, para ter uma grandeza, e às vezes nós não conseguimos ver. E o que nós precisamos ver, irmãos, que às vezes o marido ele está lutando para conseguir se resolver.
Às vezes a esposa, ela está lutando para conseguir se resolver. E às vezes nós não conseguimos observar isso. E isso faz muito mal. Nós precisamos ter essa observação. Porque às vezes, irmãos, nós ainda não estamos no prumo por completo. Mas o desejo nosso, do casal, um do outro, é que nós sejamos sempre no prumo. E para isso nós precisamos um do outro. Eu preciso ouvi-la, ela também precisa me ouvir, para nós chegarmos num posicionamento correto. Mas eu preciso também entender e olhar que por mais simples que a obra fosse feita na vida do Carlos, alguém precisa observar que eu preciso melhorar e que eu quero melhorar e que eu estou em busca disso. Os princípios, os poucos começos, nós precisamos ter essa observância. O que não pode haver é nós acharmos que nunca houve melhora. Nós acharmos que a pessoa não quer melhorar, não está buscando aquilo para poder se acertar. Conta aqui uma história. Diz que uma mulher cristã, serva do Senhor, e o marido não era servo do Senhor. E ela chegava para ele circulando: vamos para a igreja comigo. Eliel, vamos para a igreja comigo. Eliel falava assim: estou lendo um livro. Presta atenção nisso. A mulher saía para a igreja e falava assim: que porcaria de livro é esse? Eu não vejo esse homem lendo nada. Ele está falando que estou lendo um livro. No outro dia ela chegava de forma briguenta e falava com ele novamente: hoje você vai para a igreja comigo, troca de roupa que hoje você vai ter que me acompanhar na igreja. Ela falava: continuo lendo o livro. E essa história ela se continuou por muito tempo. Um dia, uma irmã da igreja falou, ela foi ter um aconselhamento: isso é porque nós precisamos de luz. Eu não vou edificar nada sobre isso. Essa irmã chegou com a irmã da igreja: se eu preciso de um aconselhamento, o meu marido não vem para a igreja de forma nenhuma. A irmã disse para ela: querida, ora, somente ore, porque Deus vai trazer. Passou um dia, ele trocou de roupa, no mesmo horário que ela, e ela já estava calada de algum tempo, só orando. Ele trocou de roupa junto com ela. Na cabeça dela, ela estava pensando assim: já vai bater perna para algum lugar da igreja, mas eu vou ficar calado, só vou orar. Como sempre, o homem termina de trocar de roupa primeiro do que a mulher. Amor, você vai demorar muito para nós irmos para a igreja? Assim, você vai para a igreja comigo hoje? Sim, hoje eu vou para a igreja com você. Mas e o livro que você falou que estava lendo? Que livro é esse? Eu falei assim: eu terminei de ler hoje esse livro. Esse livro é a sua vida. Porque não adianta você estar dentro da igreja e você briguento dentro de casa, você querendo me obrigar a ir para a igreja do seu jeito. A transformação começou na vida daquela mulher, para depois alcançar a vida do homem. A carta que aquele marido, isso também é vice-versa, que a mulher também pode ter carta. A transformação ela precisa começar na vida de alguém. A carta ela está sendo lida, porque se eu sirvo ao Senhor, essa palavra ela tem o poder de mudar meu comportamento. Amém. Se eu sou pequeno, Nós cremos. se eu sou briguento, se eu sou uma pessoa que destila o mal com as minhas palavras, não houve transformação, irmão, porque essa palavra ela transforma o homem do seu mais vil pecado a uma pessoa que vai para o céu. A nossa vida é uma carta lida para este mundo, é uma carta lida para os teus filhos, para os nossos filhos, é uma carta lida para a sua esposa, para o seu esposo. Eles estão nos lendo, porque se eu estou na igreja, irmão, se eu estou servindo ao Senhor, eu preciso ter a presença do Senhor na minha vida, e a presença do Senhor ela traz mudança. Aleluia! Traz transformação, irmãos. Se eu menti, eu não minto mais, irmão. Se eu tinha visto, eu não tenho mais. Amém. Se eu praticava as coisas malignas do velho homem, eu não pratico mais. Isso traz convencimento. Porque o que é bom para mim, meu irmão, minha esposa quer. O que é bom para nós, os meus filhos, minhas filhas querem. O meu vizinho quer, minha sogra quer, meu sogro quer, meu cunhado quer, todo mundo quer, porque está sendo bom para mim.
carta lida, primeiros princípios, primeiros começos, primeiras mudanças. Quando a gente olha e fala, rapaz, esse homem era atribulado nos 80, olha o que Deus fez na vida desse homem, eu quero também. Essa, a mudança, a transformação, os primeiros começos, nós precisamos valorizar, e isso não é por força. Eu não vou obrigar o meu esposo a ser assim, eu não vou obrigar a minha esposa a ser assim, eu não vou obrigar as minhas filhas a ser assim, porque o que faz a obra dentro da minha casa é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho poder de convencimento, não tenho, Valério, mas o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É aquele que traz o convencimento total na vida do homem. Aleluia! Glórias a Deus. Os humildes começos não é com força nem com violência. Vamos para o outro. Olharmos. Malaquias. Fala de uma restauração. Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com remorso. 100 anos. 100 anos. Sabe o que tinha aqui? Templo bonito, reconstruído, tudo certinho, tudo no lugar, tudo já tinha sido feito. Mas o povo não tinha desejo mais pelas coisas do Senhor. Tudo lindo, não tinha que construir nem reconstruir mais nada, estava tudo pronto. É só entrar e adorar o Senhor, só entrar e servir ao Senhor. Mas tinha templo, mas não tinha altar. Não adianta templo se não tem altar. Como eu falei aqui, o altar não foi criado por causa do templo, mas o templo foi criado por causa do altar, por causa da presença do Senhor. Então não adianta na nossa vida, está tudo lindo, está tudo bonito. Foram 100 anos aqui, aproximadamente, né, que Deus havia tirado o povo de lá, já tinha trago novamente ali para o seu lugar, mas o povo havia se esquecido do seu chamado, tinha esquecido do seu serviço sacerdotal, tinha esquecido do culto, tinha esquecido de tudo. Ou às vezes, irmãos, até eu estava. Eu vou na igreja hoje, como eu falei uns dias atrás, eu vou para a igreja hoje, o pastor Ernesto me vê lá. Eu não fui quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado. Eu vou no domingo, o pastor Ernesto me vê, porque senão ele vai me ligar semana que vem querendo saber o que está acontecendo. Eu vou para a igreja para o mero costume de ir à igreja, porque já não tem mais a essência. Tinha uma irmã que falava assim, está tudo ali, como é que é o nome dela? Ali, lembra? Ela falava assim, irmão, está tudo lindo, está de dança, bem de idade, só falta a essência. Ela falava assim, era um lugar que nós estávamos, que tudo era muito organizado, um ensino maravilhoso. Irmãos, como tinha gente lá que pregava, como que tinha gente que ensinava, estava tudo bonito, mas ela falava assim, só falta a essência. O templo está bonito, os ornamentos, pastor, estava tudo no lugar, porque tudo fazia parte do culto, tudo fazia, estava tudo no lugar, mas faltava a presença do Senhor se manifestar. O nosso lar pode às vezes estar dessa forma, está tudo em dia, as contas estão em dia, a casa já é própria, o carro, o trabalho, os nossos filhos tudo formados dentro de faculdade, já estudar, já tem seu negócio próprio, tudo bonito, tudo direitinho no local. Quem olha assim fala assim, olha, show de bola. Mas só falta uma coisa nisso tudo: a essência,
a presença do Senhor dentro da nossa casa. Eles esqueceram do seu serviço sacerdotal. Eles esqueceram. E aqui, irmãos, não adianta. Se eu precisar edificar uma casa, se eu precisar edificar o meu relacionamento com a minha esposa, se eu precisar edificar o meu relacionamento com os meus filhos, qualquer coisa que eu precisar nesse âmbito, a primeira coisa que eu preciso ter é de restaurar a minha vida com Deus. Trazer a presença do Senhor para dentro da minha casa e falar: Senhor, esta casa é tua. Não adianta nada que eu tenho se eu não tiver a presença do Senhor. Um dia o meu cunhado chegou para mim e falou assim: tudo o que eu tenho foi o diabo que me deu. E ele tinha, tá? Ele tinha. Tudo. Eu falei isso com alguém aqui esses dias. Tudo que eu tenho foi o diabo que me deu. Conquistei fazendo isso. Eu falei com ele na porta do elevador: pois Deus vai tirar tudo que o diabo te deu, porque Deus não vai dar a glória dele para ninguém. Se tiver, Deus vai ter que te dar de novo, mas Deus não vai aceitar o que o diabo te deu para a glorificação dele. Ele voltou para Jesus, aceitou Jesus, firmou nos caminhos do Senhor, está servindo ao Senhor, perdeu praticamente quase tudo o que tem. Mas uma coisa que ele não perdeu nessa perda toda foi a presença do Senhor. Jó perdeu quase tudo. Quando a Ernesto estava falando aqui, estava eu e o já preparando mensagem, assistindo estudo aqui, Ernesto falando aqui, só pegando os ganchos. Irmãos, Jó perdeu tudo, Deus permitiu. Foi o diabo, mas foi a permissão de Deus. Perdeu tudo, mas não perdeu a presença do Senhor. Quase tudo, mas não perdeu a presença do Senhor. Deus restituiu tudo que foi tirado da vida de Jó. Em dobro, diz a palavra do Senhor. A esposa não deu outra porque não tinha tirado a esposa. E os filhos não deu em dobro porque não existe ex-filho. Você pode ver que ele só deu filhos e filhos, não deu duplicado a ele, porque não existe ex-filho e nem ex-filha. Não desprezando os nossos filhos, mas num relacionamento, irmãos, quem é mais valioso para nós dentro de um relacionamento não são os nossos filhos, é a minha esposa, o meu esposo. Porque, irmãos, presta atenção, a tua mãe, ela te ama porque ela é a tua mãe. Os teus filhos te amam porque eles são os teus filhos. Mas a tua esposa, ela te ama só pelo amor que Deus colocou entre um relacionamento. Ela não te ama por mais nenhum outro envolvimento nessa terra de parentesco. Ela te ama pelo amor que Deus uniu o casal, sem querer nada, sem pedir nada, sem laços nenhum. O Senhor uniu o casal. E nós não podemos deixar isso ser trocado dentro do relacionamento. Esposas que às vezes esquecem o esposo por causa dos filhos. Ou o marido que trabalha em favor dos filhos, mas esquece o relacionamento com a esposa. É uma família, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar juntos. Ninguém vai resolver tudo sozinho. Não, vamos pular para Neemias que a gente fecha esse assunto aqui. Vamos pular para Neemias, a gente já encerra aqui. A luta é inevitável quando estamos acertando a nossa vida e estamos sendo restaurados. A luta é inevitável. Nós estamos aqui, irmãos. Você pensa que foi facinho para fazer esse negocinho aqui simples aqui? Foi não, irmãos. No meio do trajeto, né, Ernesto? Quantas vezes o Ernesto chegou para mim? A gente está sendo bombardeado. Estamos sendo bombardeados. E fomos, irmãos. Todos nós fomos bombardeados a partir do momento que nós colocamos no coração em realizar isso aqui. O adversário vem, Sambalate vem, Tobias vem, Gesem vem, eles se levantam para te desacreditar, para
partir do momento que aquilo que você está ouvindo aqui, Ele está arquitetando também. Irmãos, é 24 horas sem parar. O que nós precisamos, irmãos, é entender que a minha luta não é contra a carne e nem o sangue. O meu inimigo não é a Ana. O meu inimigo não é as minhas filhas. O meu inimigo é adversário da minha alma. É contra ele que eu tenho que lutar. Está aqui, ó. Porém, edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Aleluia. Você pode colocar o 14 aí, Ana? 4:14? Estou acabando, certo? Estou pegando os 30 minutos para ele acertar. Foi não, Ana? Então olha aí, 4:14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, que grande e temível, e peleja pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e a vossa casa. Você acabou de receber uma notícia agora que o inimigo pode se levantar contra você. Aí você vai falar assim: eu não vou nem mexer nessa confusão que eu não quero ter. Vou deixar o troço quieto do jeito que está. Irmãos, Neemias, quando recebeu a notícia que os irmãos deles estavam vivendo naquela situação, ele se jogou aos pés do Senhor e falou assim: Deus, me dá uma direção, porque eu preciso fazer alguma coisa em favor dos meus irmãos. Ele não se conformou com aquela situação. Teve a resposta do Senhor. Teve a resposta, tomou atitude. Chegou aqui, vamos reconstruir o tudo rapidinho que você faça, não vai ter problema nenhum, todo mundo está. Chegou lá, irmãos, teve os opositores. Chegou ali, teve a oposição. Ele vira para o povo e fala o seguinte: ó, não temais-vos, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pela vossa casa. Lembra do Senhor que é terrível e poderoso. Lembra do Senhor que está conosco nessa peleja. Lembra do Senhor que está em favor da nossa casa. Lembra do Senhor quando o inimigo se apresentar, quando o inimigo se levantar. Lembra do Senhor, porque foi Ele que nos deu ordem para restaurar, para reconstruir. Foi Ele que nos deu ordem para fazer. Irmãos, Deus tirou a glória, o poder ficou. Ele tem poder. Ter poder é uma coisa, ser o poder é outra coisa totalmente diferente. Nós não servimos um Deus que tem poder, nós servimos um Deus que Ele é todo o poder. Não tem nada nesse mundo que esteja acima do nosso Deus. Quando colocamos a presença do Senhor em prioridade, o Senhor, Ele está acima de todas as coisas. Não vai ter inimigo que vai te parar se você tiver um propósito, um objetivo a seguir. Esse é o objetivo nosso. Então o que nós temos que fazer? Lutar, porque o nosso Deus é terrível, é poderoso, nosso Deus é grande. Então vamos pelejar pela nossa família, vamos pelejar em favor da nossa esposa, vamos pelejar em favor dos esposos, vamos pelejar em favor dos nossos irmãos. A igreja do Senhor aqui, ó, nós precisamos um do outro. Amém. Neemias, quando foi reconstruir esse local aqui, irmãos, acho que não tem mais slide, acabou. Não tem os muros ali. Neemias, quando foi construir, sintetizar aqui para a gente encerrar. Neemias, quando ele foi reconstruir aqui, se nós pegarmos o capítulo de número 3, os versículos subsequentes dentro do capítulo de número 3, nós vamos ver que Neemias, ele reuniu ali toda a família, cada família reconstruiu um muro perto da sua casa.
todo mundo começava, edificava a casa, edificava muro, edificava a casa, edificava muro, edificava, a família estava ali, o filho estava ali, a filha estava ali, um construía muro, outro fazia comida, levava comida para quem estava construindo muro, outro construía muro, outro estava com espada na mão para lutar, cada um tinha uma função, mas era a família que estava unida, eram os irmãos que estavam unidos. Irmãos, às vezes eu não posso reconstruir um muro perto da minha casa sozinho. Eu preciso chamar o pastor para estar junto comigo. Eu preciso chamar o Fernando, o Marcelo. Eu preciso chamar o Silas. Junte-se a mim. Vamos reconstruir esse muro, porque eu preciso te somar, irmãos. Eu preciso de ajuda. E o Senhor está aqui, irmãos. Esse ambiente foi criado para isso. Neemias chamou as famílias, chamou os nobres, governadores, chamou todo mundo, Valério, para que todo mundo juntasse em um só propósito, para a reconstrução daquele local, porque muros são limites, muros é segurança, muro é limite para quem está lá fora e não poder entrar nos nossos inimigos, mas é limite também para quem está dentro, também não avançar, também para territórios perigosos. O muro é segurança para nós, muros. O inimigo tem as suas armas. São armas contra a nossa vida. São armas externas, armas internas. Armas externas. O grupo lá de fora, os samaritanos lá, a galera lá de fora, começaram a zombar deles. Pode até construir muro, mas isso daí não vai adiantar nada que eles estão fazendo. Um soprozinho só, isso daí dá. O que o Brandão está fazendo não vai adiantar nada. Não vai resolver nada. O que o Gustavo está fazendo não vai adiantar nada. O que o Ernesto está fazendo não vai adiantar nada. A raposinha que vier, derruba isso daí tudo, vai entrar pelas brechas e vai destruir isso aí tudo. Pessoas lá de fora às vezes estão olhando para dentro e estão desacreditando daquilo que pode estar sendo feito. Então são inimigos que estão de fora, que às vezes olham para nós, olham para o nosso casamento, olham para a nossa forma de criarmos os nossos filhos, e não acreditam que o poder de Deus tem sobre o nosso lar, sobre a nossa família, o poder de mudança e de transformação. Mas nós temos também inimigos internos. Se nós olharmos aqui, teve pessoas que conspiraram dentro de casa, dentro ali, os próprios judeus, eles se desanimaram. Nós não vamos fazer mais não, nós não vamos construir mais nada não vamos ajudar não. Às vezes, irmãos, isso acontece, é muito notório dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa casa, para nos desanimar. O que adianta você ir para a igreja? O que adianta a senhora estar indo para a igreja? O que adianta o senhor estar indo para a igreja? Não adianta nada. Às vezes há conspiração dentro da nossa própria casa para tentar nos desanimar. Irmãos, são armas que o inimigo usa, estratégias que o inimigo usa contra a nossa própria vida, dentro da nossa casa. Isso acontece. Muitas vezes isso acontece. Mas hoje, nós estamos recebendo armas do Senhor. Amém. Recebendo a autoridade do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para que o nome do Senhor seja glorificado. A presença do Senhor possa invadir a nossa casa. Como foi lá no início que eu falei aqui, quando aquele templo foi inaugurado, de uma forma tão poderosa que nós não vamos conseguir ficar de pé. De uma forma tão poderosa que nós não vamos precisar e nem vamos ter condições de falar nada, porque só a presença do Senhor tomou a nossa casa. Só a presença do Senhor tomou conta da nossa vida e colocou tudo no lugar. O poder da palavra que vai ser ministrado dentro da nossa casa vai trazer o arrependimento, a humilhação, o reposicionamento diante da nossa casa, diante do nosso lar, diante da nossa família. Curva a tua cabeça. Deus, eu oro a Ti nesse momento, pelo poder que é na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito continue edificando, Senhor,
Que o Teu Espírito continue ministrando sobre os nossos corações a Tua palavra. Que nós possamos sair daqui, Senhor, e remoer toda essa palavra, Senhor. E que essa palavra possa trazer em nós mudança, transformações, nova direção. Deus, que mudança de comportamento, ó Pai, sobre a nossa vida. Deus, nós oramos, gratos ao Senhor, pela Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que você merece.